Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais um dia tendo essa rica oportunidade de aprender com as Escrituras de nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós estaremos lendo o Efésios de número 2. Olha que Paulo nos ensina através dessas cartas. Olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para morar nas eras para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, isto é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Graças a Deus, meus amados. Olha que lindo, né? A gente vê aqui que provavelmente essa exposição de Paulo é muito clara do Evangelho em todas as epístolas que ele escreveu, porque nós somos salvos, meus amados, não é por obras, não é por atitudes, nós somos salvos mediante a graça que vem pela fé. Acreditar, né, no Senhor Deus, e pela graça Ele nos concede a salvação. Graça, eu volto a dizer a vocês, a tradução de graça é favor imerecido. Nós não merecemos, não é por méritos humanos ou por boas obras que o homem alcança a salvação. Não, é mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós recebemos a graça de Deus. Amém? Então, no que os cristãos não façam, né, ali, não que os cristãos não tenham que fazer boas obras, porque eu e você, nós fomos criados sim para esse fim. Mas as nossas obras, meus amados, não são exigências para que eles sejam aceitos por Deus, eu e você seja aceito por Deus, porque, né, Deus não aceita humanismo, né, nisso. Ele requer de mim, de você, a fé. Amém? A obediência e a fé, e tudo mais Ele fará por nós. Então, isso é a prova do amor de Deus para conosco. Amém? Então, são o resultado e a prova de que nós fomos salvos, né? Isso não é uma condição, isso daí é o dom de Deus. Então, vamos lá. A expressão aqui que ele diz aqui no próximo, mortos, né? Em ofensas, em pecados, que significa o quê? Espiritualmente mortos e perdidos. Então, ele vai dizendo aqui, ó, anteriormente, todos nós estávamos
Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então, meus amados, nós anteriormente éramos merecedores pela ira de Deus. Porém, então, meus irmãos, a gente vê aqui que Paulo fala claramente, se nós andarmos pela vontade da carne, significa desejos fortes, então mesmo com o modificador da nossa carne, essa palavra é mais do que a referências e desejos humanos. Por quê? Porque refere-se também a algo mais profundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo veemente por fama, poder, riquezas, que é o que mais consome o homem, é o que mais faz com que o homem se corrompa, né? Então essas são as concupiscências da carne. Então ele está dizendo assim, olha, estando nós ainda mortos em virtude do pecado de Adão, toda a humanidade está espiritualmente morta. Somente Deus pode dar-nos a nova vida e salvar-nos, né, dessa terrível situação. Por quê? Porque a sua imensa misericórdia, meus amados, o Senhor entregou Jesus, seu Filho, né, por nós quando ainda éramos seus inimigos. Então ele nos amou muito antes de nós amarmos a Ele. Eu acho uma passagem muito linda lá em 1 João 4, o 9 e o 10, que ele fala assim, olha, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o teu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. O que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é eu e você que amou ou ama a Deus. Deus nos amou primeiro, por isso que Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, em favor de nossas vidas, amém? Então Ele nos vivificou, Ele nos salvou a fim de que nós assentássemos nos lugares celestiais em Cristo, nos séculos vindouros. Está muito próximo, meus amados, desse dia chegar. Deus deseja demonstrar sua benignidade por intermédio de Cristo Jesus, o seu Filho. Isso não tem nada a ver com o nosso próprio mérito, meus amados. O Senhor estende a mão para nos salvar porque Ele é misericordioso e Ele é bondoso, amém? Os cristãos ali foram salvos pela graça. A graça de Deus é a fonte de salvação e a fé é o meio para obtê-la, não a causa, né? Então a salvação não provém dos esforços das pessoas, ela pode se esforçar muito, mas não é por isso que vem a salvação, é mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço, amém? Então ela é fruto da benignidade de Deus. Na verdade, Deus é quem nos salva, do Senhor vem a salvação. Amém? O particípio do verbo salvar, que são salvos, nessa passagem aqui indica que a salvação do cristão já ocorreu no passado, quando Jesus morreu por nós na cruz. Já automaticamente, todos aqueles que entram nessa aliança de Cristo, que aceita Jesus como Senhor e Salvador e batiza, nasce uma nova pessoa, automaticamente ali ela já recebe essa graça, né, a salvação de Deus. Então, dom de Deus. Não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação. Alguns sugerem, né, que o dom de Deus modifica a palavra fé neste versículo. Portanto, Paulo estava dizendo que nem nossa fé em Deus, que permite que tomemos posse da salvação, provém de nós mesmos, não provém de nós mesmos, é dom de Deus. Mediante a sua fé em Cristo Jesus, você recebe o dom de Deus pela graça, a salvação. Amém? Ela também é um dom, por isso ninguém pode, né, orgulhar-se de sua condição de membro do corpo de Cristo, porque nós recebemos tudo de nosso Pai, misericordioso e bondoso, é pela sua graça. Amém? Então no versículos de 1 a 10 aqui, Paulo ensinou claramente que a salvação de cada judeu ali e de cada gentil se dá pela graça, por meio da fé. Na segunda metade do capítulo 2, ele ensina aqui como é formado o novo santo templo de Deus, com judeus e gentios unidos na igreja, cujo fundamento é a pedra angular, Cristo, né, é comunicado pelos apóstolos e profetas. E pedra angular, meus amados, aqui significa, né, pedra simbolicamente representada por Jesus Cristo, Filho de Deus, que é a pedra que os edificadores rejeitaram, né, como a palavra diz. E pedra angular é a pedra escolhida por Deus para edificar a igreja, conforme o plano divino que teria sido por Jesus Cristo. Pedra angular, meus amados, ali na construção do passado, era a pedra principal para eles poderem edificar qualquer tipo de coisa em cima, né? Ele fosse construir um templo, eles achavam uma pedra, né, que servisse ali como referência, né, de sustentação. Era tudo sobre ela que ia ser sustentado. Então Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, é a sustentação da igreja. Amém?
pedra de esquina também. Então era um fundamento inviolável para qualquer tipo de edificação. Amém? Então a gente vai vendo, meus amados, que uma vez que o sinal da aliança, abrâmica ali era a circuncisão, os judeus orgulhosamente se referiam a si mesmos como os da circuncisão, de modo muito menos delicado, eles chamavam os gentios de os da incircuncisão. Eles ficavam fazendo esses paralelos, os circuncisos e os incircuncisos, aqueles que fizeram ali a propiciação, cortaram ali o prepúsculo, e outros que não. Então Paulo fez ali uma descrição vívida, da triste condição dos não-judeus. Eles não tinham esperança, pois Deus não lhes estendeu a mão para estabelecer uma relação baseada em uma aliança. No entanto, o sangue derramado de Cristo, esse sim, poderia trazer aos gentios de volta ao seu Criador. Lembra quando a gente vê aquela parábola, aquela passagem que fala do rei, que fez uma festa para os teus e os teus recusou, e ele abriu para os estrangeiros, ele abriu o reino para os de fora, Então isso é o que Deus fez por nós, meus irmãos. O amor nos alcançou. Então a parede de separação que estava no meio dos judeus e gentios, ela era retratada de forma vívida, por uma parede separando o átrio dos gentios do átrio dos judeus, ali no templo. Então havia um aviso de que qualquer não-judeu que ultrapassasse o pátio dos gentios receberia a morte imediata e súbita, Então ele fala assim, desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia ali em ordenanças. Paulo não está dizendo que Deus rejeitou os padrões justos da lei. Não, pelo contrário. Em Cristo, os padrões justos que as pessoas nunca poderiam alcançar foram atingidos. Jesus é a nossa justiça. Nele, os cristãos cumprem a lei. Mateus 5, 17 ao 20 fala sobre isso. Romanos 3 também. Aqui a lei dos mandamentos diz respeito mais especificamente às ordenanças do que aos mandamentos propriamente ditos. A igreja cristã, meus amados, foi formada por judeus e gentios, e ela é descrita como um corpo. E o ser humano, convertido a Cristo, em quem não há judeu nem grego, não há servo, não há livre, não há macho nem fêmea. Gálatas 3 a gente vê sobre isso. É descrito como um novo homem, nos primórdios ali do cristianismo. A igreja era principalmente composta de judeus, mas pela ação do Espírito de Deus, os cristãos testemunharam sobre Jesus aos gentios, que se converteram e excederam o número de membros judeus. Foram superiores os de fora, Por isso que a gente vê, meus irmãos, que é muito lindo Jesus falando que nós somos adotados, Jesus veio para os judeus, eles são ali a nata, Porém, Jesus, olha só como é lindo, Jesus, quando ele morreu, e o próprio Deus abriu para os gentios, abriu para os de fora, para os estrangeiros que somos nós, A palavra de Deus fala que nós somos enxertados. E é tão poderoso isso que você vê quando você enxerta alguma coisa, algum tipo de fruto, você vê que o fruto do enxerto é muito superior, é mais belo, é mais formoso, produz mais. E aqui a gente vê a própria palavra falando, que o número de judeus convertidos foram superiores ao membro de judeus, porque o pessoal abriu o coração mesmo, o pessoal aceitou. Então é muito poderoso, mas a palavra de Deus é linda. Então a expressão aqui, acesso ao Pai, aponta para o bendito privilégio de todos os cristãos. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão envolvidos em nossa salvação. Quando os gentios se tornam povos de Deus, eles não são mais vistos como estrangeiros nem forasteiros, e sim como concidadão dos santos da família de Deus. Meus amados, eu e você somos família de Deus, pertencemos à família de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Concidadão, ele está falando aqui, é um indivíduo que goza da mesma cidadania que o outro. Quer dizer, nós temos o mesmo direito que os judeus, mediante a fé em Cristo Jesus. É um indivíduo que é natural da mesma localidade, quer dizer, nós também pertencemos a essa família. Amém? A fé, o amor de Deus nos concedeu mediante a fé essa possibilidade. Amém? De sermos o mesmo, obter o mesmo privilégio ali que os judeus. Graças a Deus por isso. Então os apóstolos ali e os profetas, eles são citados aqui como fundamento, que é edifício da igreja, porque eles ajudavam a edificar a igreja sobre a pedra angular, que é Cristo, e eram ali suas testemunhas. Em outras palavras aqui, que a gente pode dizer, meus amados, a igreja primitiva, ela foi estabelecida a partir dos ensinamentos e das pregações dos apóstolos e dos profetas. Lá em Atos 2 nós vemos isso, quando o próprio Senhor falou assim, olha, não vá ainda para fora pregar
enquanto vocês não forem capacitados, enquanto vocês não forem revestidos, enquanto não vier do alto o fortalecimento, o revestimento do Senhor. Então, meus amados, quando Jesus estava dizendo essas coisas, tinha cerca de 500 pessoas ali com Jesus. Quando ele foi ali, apareceu, né, glorificado, apareceu para 500 pessoas. E, meus amados, posterior àquilo, demorou acho que em torno de 10 dias para que o Pentecoste descesse sobre aquele local. Ali já tinha 120, quer dizer, de 500 caiu para 120. As pessoas são incrédulas, as pessoas não têm paciência, as pessoas querem tudo para ontem, quer ver as coisas acontecer assim do nada, rapidinho. E não é assim, meus irmãos, tudo tem um processo, né? Deus tem propósito com tudo, tem um processo para tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas tem processo. E ali de 500 diminuiu para 120 pessoas quando o Pentecostes desceu e todos foram cheios da presença de Deus. Todos que resistiram, todos que persistiram, todos que ficaram ali buscando a face de Deus, né? Numa só união. Em Atos 2 você lê sobre isso. Então, ali o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. A pedra da esquina era a primeira pedra, a base, o alicerce, que é colocado no ângulo de uma construção para dar-lhe firmeza, solidez, amém? Os construtores ali alinhavam o restante da estrutura, tudo sobre a pedra angular, que é a pedra principal. Então, meus amados, para terminar aqui, a expressão bem ajustado aqui descreve na construção romana o processo pelo qual os trabalhadores, normalmente escravos, eles giravam grandes pedras até que elas se encaixassem perfeitamente uma nas outras. As colunas, por exemplo, pareciam ser uma peça única, mas eram na verdade cilindros de pedra que se apoiavam um sobre o outro de um modo similar. Então Deus ajusta os cristãos no templo santo que ele está edificando para a morada de Deus no Espírito, amém? Essa é a palavra de hoje, meus amados. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais, que você continue buscando a face de Deus. E eu creio, meus amados, que grandes coisas o Senhor realizará através de mim e de você, amém? Deus abençoe teu coração.